Bom dia, pessoal. Vamos para as orientações do dia de hoje. Hoje, então, dia 26 do mês de maio, que pode ser representado pelo número 5, o ano de 2021, e hoje uma quarta-feira. Primeira atividade que a gente tem é de matemática. Aqui, matemática, a gente vai continuar estudando sequências, agora junto com figuras geométricas, fazendo a atividade da página 85. Então, olhem aqui. Deixa eu abrir minha caneta. Aqui. Agora, a gente tem uma sequência igual a de ontem, só que nessa sequência, ao invés de ser frutas, agora a gente tem figuras geométricas. Então, a gente tem figuras geométricas que estão repetindo um padrão e tornando-se, assim, uma sequência, tá? Aí, aqui a gente tem as perguntinhas. Bom, aqui não é uma pergunta, mas vamos ler, que faz parte. Observe as sequências de figuras que Emerson construiu. Então, aqui temos a sequência. Esse é 1, 2, 3, 4, 5, 6, um hexágono. Então, temos um quadrado, um círculo, um hexágono. Um quadrado, um círculo, um hexágono. Um quadrado, um círculo, um hexágono. Aí, a gente tem a perguntinha. Continue a sequência até obter a 15ª figura. Então, já tem alguns números de sequência aqui, e você vai continuar desenhando aqui, até chegar na 15ª, certo? Daí, você pode até marcar e colocar a 15ª embaixo. Ou, fazendo, eu vou saber que a última é a 15ª também, tá? Sem problema. B. Qual a figura que você desenhou na 12ª posição? Aqui, no caso, você já vai ter desenhado. Se acaso você quiser desenhar novamente, não tem problema. Se você quiser desenhar somente a 12ª figura, também não tem problema. As duas opções eu vou considerar, certo? Aí temos a pergunta C. Se continuarmos a sequência, essa figura ocupa outras posições? Então, tá perguntando dessa aqui, dessa figura 12. Então, se continuar, ela vai ocupar uma outra posição além da 12, da 12ª? Daí, você vai citar duas posições que ela vai ocupar dali para frente, tá? D. Sem desenhar, diga qual a figura dessa sequência que deve ocupar a 25ª posição. Então, aqui vocês vão imaginar qual vai ser a 25ª. Pode usar uma estratégia, pode usar, enfim. Mas aqui tá pedindo sem desenhar. Então, tentem fazer sem desenhar. E, explique como você chegou nessa conclusão. Então, a conclusão da D. Porque você vai usar uma estratégia. Você vai criar na tua cabecinha uma estratégia para você descobrir qual que é a 25ª figura. E aqui você vai explicar como que você pensou, tá? Até mesmo para me ajudar a entender a sua resposta. Terminando essa atividade de matemática, a gente vai então para português. E hoje a gente vai aprender o que é substantivo. Eu acredito que eu já andei comentando com vocês, principalmente substantivo próprio, que é nomes. E nomes sempre com letra maiúscula. Por isso que eu acho que eu já comentei. Mas hoje a gente vai ver bem certinho o que é um substantivo, né? Vamos abrir aqui. Então, a página vai falar só sobre substantivos. Releia estes versos do poema de Cordel. Eu não sou ornitorrinco, mas também tenho artimanha. A aranha arranha o jarro, e o jarro arranha a aranha. E outra aranha, na Alemanha, quis lasanha com castanha. A. O ornitorrinco é o nome de uma planta, um animal ou um objeto? Você vai escolher. B. Por que a palavra Alemanha foi escrita com a letra inicial maiúscula? C. Que palavras terminam com o mesmo som de aranha? Isso daqui é as rimas, né? 2. Copie da estrofe acima 2 nomes de animais. B. 2 nomes de alimentos. C.
um nome de um objeto, que é um só. E D, um nome próprio. Aqui a gente tem o verbetezinho, daí eu vou falar com vocês o que é o substantivo. As palavras que dão nome às pessoas, lugares, animais, plantas, objetos, sentimentos, emoções, dias da semana, meses do ano, etc., são chamados de substantivo. Então, a gente tem dois tipos de substantivo. A gente tem, deixa eu escrever com letra cursiva. Substantivo próprio, que vai ficar muito apertadinho. Eu vou colocar só o próprio. A gente tem substantivo próprio e o comum. O próprio é aquele que é daquela pessoa, daquela coisa, daquele estado, daquele país. Então, ele é próprio, ele não é geral, entende? O comum, ele é comum. Por exemplo, o nome da nossa espécie é humanos. Mas o meu nome é Rosemary. Então, o substantivo comum que me define é esse aqui, humanos. O meu substantivo próprio é o que me deixa diferente dos outros, é o meu nome, no caso, né? A gente geralmente tem um nome diferente que distingue você de outra pessoa, além da aparência, né? A gente tá falando aqui da escrita. Então, aqui, o meu substantivo próprio é Rosemary. Se é substantivo próprio, se está me dando nome, se é meu e de mais ninguém, então eu coloco com a letra inicial maiúscula. Tá? Não significa que ninguém no mundo tem o meu nome, claro que tem. Só que o nome também daquela pessoa é próprio, então também é com R maiúsculo no começo, tá? Agora, humano é o geral, todo mundo é humano. Não tem ninguém que é da nossa espécie que não é humano, né? Igual, por exemplo, cachorro. Cachorro é uma espécie geral, é um nome geral, cachorro. Só que quando eu falo do meu cachorro, vou falar do cachorro da minha mãe, que é um nome esquisito. Mas o nome do cachorro da minha mãe é Shira. Então, Shira é o nome daquele cachorro. Então, eu vou colocar com letra maiúscula o nome. Quando eu falo de país, país é um nome genérico para todos os países. Todos os países são país. Esse é o nome comum, substantivo comum. Quando eu falo próprio, aí eu vou falar do nome do país. Por exemplo, Brasil, Portugal, que a gente está estudando, né? Já estudou um pouco já. Aí sim eu vou colocar o nome, a letra inicial, maiúscula, certo? Então, essa é a diferença de substantivo próprio e comum. Não está comentando aqui na página, mas é importante vocês saberem porque os substantivos próprios, aqueles substantivos que dão nome às pessoas, é igual o meu, Rosemary, o seu, o nome da sua mãe, o nome do seu pai, o nome do país, o nome do cachorro, o nome... o que mais? Vamos pensar. Me fugiu os exemplos agora da cabeça. O nome da cidade, São José do Rio Preto. Olha aqui como que a gente escreve. Letra maiúscula. Tá no meio da frase, tá com letra maiúscula. Por quê? Porque é nome de alguma coisa. Aqui os conectivos, tá? Da, geralmente não usa letra maiúscula, tá? É só os nomes mesmo. Isso daqui é só um conectivo para não ficar São José Rio Preto. Daqui é São José do Rio Preto, né? E aqui em cima também é o nome da escola. Nome da escola, com letra maiúscula. Nome da professora, letra maiúscula. E não é só no primeiro nome. O segundo nome também é nome, então começa com letra maiúscula. Seu nome também. Entendido? Então, eu acredito que todo mundo agora sabe o que é o substantivo próprio e o substantivo comum. É bem fácil. Só tem que ter atenção para distinguir, né? Bom, terminando a atividade de português, a gente vai para a atividade de história. Aqui em história a gente vai
continuar estudando sobre as capitais, vamos ler a página 30 e 31 para isso. Cadê a história aqui? Então aqui a gente vai continuar, vai ler mais um pouquinho sobre a primeira capital que a gente estudou, que é Salvador. Depois hoje a gente vai para uma nova capital. O crescimento da capital. Então aqui a gente está falando da capital Salvador ainda. Salvador foi a capital do Brasil entre 1549 e 1763. Então, dentro desse período aqui, é que Salvador foi a capital. Depois disso, mudou para a próxima que a gente vai ver. Nesse período, a cidade cresceu e passou por muitas mudanças. O comércio aumentou e surgiram diversos profissionais: sapateiros, barbeiros, médicos, farmacêuticos, entre outros. Aqui tem uma fotinho, né? Fotinho não, isso daqui é uma pintura, de José Antônio Caldas, que representou a vista da cidade de Salvador em 1758. É um tipo de gravura. Aqui a gente fala, então, aliás, a gente não, o livro fala um pouquinho sobre igrejas. Ao estudar a história das primeiras cidades brasileiras, você viu fotos de várias construções, entre elas algumas igrejas. Se observarmos a arquitetura de uma igreja antiga, sua decoração, os objetos usados nas cerimônias, entre outros elementos, podemos conhecer um pouco sobre a vida naquele período. O quanto a cidade era rica, quem frequentava a igreja, artistas que trabalharam nela e etc. Além disso, os registros de casamento e batismo realizados nas igrejas trazem informações sobre as pessoas da região, quando nasceram, o nome dos pais e quando e com quem se casaram. 1. Na época em que o Brasil era colônia de Portugal, foram construídas muitas igrejas. Qual era a importância das igrejas na época? Será que vocês vão lembrar? Lembra que uns dias atrás eu falei dos jesuítas e por que os jesuítas vieram para o Brasil? Por que esses jesuítas vieram para o Brasil? Enfim, tentem resgatar na memorinha de vocês o que a gente já conversou para criar uma resposta para essa pergunta. E daí, então, a gente vai para a próxima capital, que foi o Rio de Janeiro, a capital em novo endereço. A mineração de ouro e pedras preciosas a partir de 1700 trazia grandes lucros para os mineradores. A coroa portuguesa também lucrava com isso, pois ficava com parte de tudo que era extraído. Essa parte era chamada de imposto. Muitos mineradores tentavam enganar a coroa para não pagar impostos. Para impedir isso, o governo de Portugal adotou várias medidas. Uma delas foi a transferência da capital de Salvador para o Rio de Janeiro em 1763. A cidade do Rio de Janeiro estava mais próxima à Estrada Real, o caminho oficial pelo qual todo o ouro extraído da região das minas deveria passar. Dessa forma, ficava mais fácil para o governo português fiscalizar a extração e o transporte do ouro até Portugal. Então, olha, essas partezinhas amarelas é onde estava tendo extração de ouro. E aqui no tá, aqui, ó. Deixa eu apagar os meus rabiscos. Aqui, vocês estão vendo essa partezinha de vermelho? Eu vou até mudar minha caneta. Essa partezinha de vermelho aqui, essa daqui era a Estrada Real. Ó, tá até aqui na legenda, ó, tá vendo que o risco vermelho é a Estrada Real? Essa era a Estrada Real. E essa Estrada Real ficava longe de Salvador, que é onde era a capital. Então, eles pegaram e transferiram a capital para o Rio de Janeiro, que aqui ficava pertinho da Estrada Real, eles podiam fiscalizar melhor. Certo? Aí, aqui a gente tem o número 1. Observe o mapa e responda as questões do caderno. A. As cidades de Salvador e Rio de Janeiro estão localizadas no interior ou no litoral? Interior é dentro do país. Litoral é toda essa partezinha que está sendo banhada pelo Oceano Atlântico, né? O Oceano Atlântico é o oceano que está fazendo aqui então, a divisa, vamos dizer assim, divisa com o Brasil, é o que banha o Brasil. B. O trajeto da Estrada Real ficava próximo de Salvador ou de Rio de Janeiro? Já dei essa resposta, né? É só você analisar aqui o mapa. C. A localização da capital era importante para o governo português? Por
que, então, o governo português resolveu mudar a capital de Salvador para o Rio de Janeiro? Então, aqui está falando que a localização era importante. E por que, então, ele mudou de Salvador para o Rio de Janeiro? Está ali no texto, né? A gente já conversou sobre isso. Finalizando essa atividade de história, vocês terminaram as atividades de hoje. É isso. Qualquer dúvida, vocês podem me mandar mensagem. E até amanhã. Ou até vocês terem dúvidas. Até daqui a pouco.